Quando Deus manda perdoar alguém que nunca pediu perdão, Ele nos conduz a um dos ensinamentos mais difíceis, profundos e transformadores de toda a fé cristã. Não porque o perdão seja bonito no discurso, mas porque ele confronta diretamente nossa dor, nosso senso de justiça e nossa necessidade humana de reconhecimento. O coração ferido quer ouvir um pedido de desculpas, quer ver arrependimento, quer sentir que o outro entende o mal que causou. Mas muitas vezes esse pedido nunca vem. A pessoa segue a vida como se nada tivesse acontecido, enquanto quem foi ferido carrega o peso da lembrança, da mágoa e da pergunta silenciosa. Como Deus pode me pedir perdão se o outro nem reconhece o erro? A Bíblia não ignora essa dor. Pelo contrário, ela entra fundo nela. Em vários momentos, o perdão apresentado por Deus não está condicionado à atitude do ofensor, mas à libertação do ofendido. Isso quebra completamente a lógica humana. Desde cedo, aprendemos que o perdão é uma troca. Alguém erra, pede desculpas, o outro perdoa. Mas no reino de Deus, o perdão não funciona como uma negociação. Ele funciona como um ato de obediência e fé. E isso assusta, porque nos tira o controle da situação. Jesus, ao ensinar sobre o perdão, nunca colocou como pré-requisito o arrependimento imediato do outro. Em Mateus 5, ele diz para amarmos os inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Em Lucas 6, ele reforça que devemos fazer o bem a quem nos odeia. Não há nenhuma cláusula dizendo somente se eles pedirem desculpas. O padrão do reino é mais alto, mais profundo e, ao mesmo tempo, mais libertador do que conseguimos compreender à primeira vista. O exemplo mais forte e desconcertante está na cruz. Jesus, pendurado, ferido, humilhado, traído e abandonado, olha para aqueles que o crucificaram e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nenhum soldado romano pediu perdão. Nenhum líder religioso se arrependeu naquele momento. Mesmo assim, o perdão foi liberado. Isso nos mostra que o perdão cristão não nasce da resposta do outro, mas do coração alinhado com o Pai. Quando Deus nos manda perdoar alguém que nunca pediu perdão, Ele não está invalidando nossa dor. Ele não está dizendo que o que aconteceu foi pequeno, irrelevante ou justo. Pelo contrário, só existe necessidade de perdão onde houve uma ferida real. O perdão bíblico não é negação da dor, é enfrentamento dela. É olhar para o que aconteceu, reconhecer o impacto, a injustiça, o sofrimento e ainda assim decidir não viver aprisionado por isso. Guardar mágoa parece, num primeiro momento, uma forma de justiça. É como se disséssemos: enquanto eu não perdoar, o que você fez ainda pesa. Mas, com o tempo, essa mágoa se transforma em um fardo pesado demais. Ela corrói por dentro, afeta a forma como vemos o mundo, as pessoas e até Deus. A Bíblia chama isso de raiz de amargura, algo que cresce silenciosamente e contamina tudo ao redor. Deus, em sua misericórdia, nos chama ao perdão não para proteger quem errou, mas para proteger nosso coração. Perdoar alguém que nunca pediu perdão não significa concordar com o erro. Não significa justificar o que foi feito, nem fingir que nada aconteceu. Significa abrir mão do direito de vingança, do desejo de punição pessoal e entregar essa conta nas mãos de Deus. Romanos 12 nos lembra que a vingança pertence ao Senhor. Quando insistimos em cobrar essa dívida emocional, nos colocamos em um lugar que não é nosso. Deus nos chama a confiar que Ele é justo, mesmo quando não vemos essa justiça acontecendo imediatamente. Há também uma diferença importante entre perdão e reconciliação, algo que muitas pessoas confundem e que gera medo. Deus nos chama ao perdão, mas a reconciliação depende de arrependimento, mudança e responsabilidade do outro. Você pode perdoar alguém e ainda assim manter distância. Pode liberar perdão e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis.
O perdão liberta o coração, os limites protegem a vida. Deus não nos chama para relações abusivas em nome de uma espiritualidade distorcida. José, no Antigo Testamento, é um exemplo poderoso desse tipo de perdão. Vendido pelos próprios irmãos, traído, humilhado e esquecido na prisão, ele tinha todos os motivos para nutrir ódio. Anos depois, quando seus irmãos estão diante dele, vulneráveis, José escolhe perdoar. No início, eles nem compreendem totalmente a dor que causaram. Mesmo assim, José declara que Deus transformou o mal em bem. O perdão dele não foi fruto de um pedido perfeito de desculpas, mas de um coração que aprendeu a enxergar a soberania de Deus acima da injustiça humana. Outro exemplo marcante é Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto era apedrejado, ele ora pedindo que Deus não imputasse aquele pecado aos seus agressores. Nenhum deles pediu perdão naquele momento. Ainda assim, Estevão escolheu liberar perdão. Esse ato não foi fraqueza. Foi uma demonstração extrema de fé e semelhança com Cristo. Curiosamente, entre os que assistiam àquele martírio estava Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. O perdão liberado em silêncio pode gerar frutos que nunca veremos, mas que Deus vê. Quando Deus nos manda perdoar alguém que nunca pediu perdão, Ele está nos convidando a confiar mais na sua justiça do que na nossa. Ele está dizendo, eu vi, eu sei, nada passou despercebido. O perdão não apaga a memória, mas muda o peso dela. Aquilo que antes doía passa a não controlar mais nossas emoções, nossas decisões e nossa fé. O perdão é um processo, não um evento instantâneo. Às vezes, é uma decisão que precisa ser reafirmada várias vezes, especialmente quando a lembrança retorna. Muitos lutam com a ideia de perdoar porque acreditam que isso minimiza o que sofreram. Mas Deus nunca minimiza a dor de seus filhos. O Salmo 56 diz que Ele recolhe nossas lágrimas em seu odre. Isso significa que nenhuma lágrima é ignorada. O perdão, nesse contexto, não é apagar a história, mas permitir que Deus escreva um novo capítulo a partir dela. Um capítulo onde a dor não tem a palavra final. Existe também uma dimensão espiritual profunda nesse tipo de perdão. Jesus ensina que somos perdoados à medida que perdoamos. Isso não significa que compramos o perdão de Deus, mas que o coração que se recusa a perdoar se fecha para a graça. Quando escolhemos perdoar, mesmo sem um pedido, alinhamos nosso coração com o caráter de Deus, que nos perdoou quando ainda éramos pecadores, antes mesmo de pedirmos qualquer coisa. Perdoar alguém que nunca pediu perdão exige maturidade espiritual, mas também humildade. Exige reconhecer que todos nós já ferimos alguém, consciente ou inconscientemente, que todos nós dependemos da graça. Quando entendemos o quanto fomos perdoados, mesmo sem merecer, o perdão ao outro deixa de ser uma obrigação pesada e se torna uma resposta natural à graça recebida. Esse tipo de perdão também nos liberta da necessidade de validação do outro. Não precisamos que a pessoa reconheça o erro para sermos livres. Nossa liberdade não está na boca de quem nos feriu, mas na decisão que tomamos diante de Deus. Isso é profundamente libertador. Significa que o outro não controla mais nossa paz, nosso humor ou nosso futuro. O perdão devolve a nós o controle do nosso coração. Deus sabe que esse caminho não é fácil, por isso, Ele nunca nos manda perdoar sozinhos. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a fazer o que humanamente seria impossível. Às vezes, o primeiro passo do perdão é uma oração honesta, dizendo: Deus, eu não consigo perdoar sozinho. Essa oração não afasta Deus, ela o aproxima. O perdão começa quando paramos de fingir força e reconhecemos nossa fragilidade diante dele. Com o tempo, o perdão traz frutos visíveis e invisíveis. Visíveis como paz interior, leveza emocional e clareza espiritual. Invisíveis como cura interior, amadurecimento e libertação de padrões destrutivos.
Muitas pessoas só percebem o quanto estavam presas depois que escolhem perdoar. O que parecia impossível se torna um testemunho silencioso da graça de Deus agindo no coração humano. Quando Deus manda perdoar alguém que nunca pediu perdão, Ele está nos chamando para viver acima da lógica comum. Está nos chamando para viver como filhos, não como escravos da dor. O perdão não muda o passado, mas transforma completamente o futuro. Ele quebra ciclos, encerra prisões emocionais e abre espaço para que Deus faça algo novo. No fim, perdoar é confiar que Deus é justo, mesmo quando a justiça não vem do jeito que esperamos. É crer que Ele cuida de nós melhor do que qualquer vingança poderia cuidar. É escolher viver livre, mesmo quando o outro escolheu permanecer preso ao erro. O perdão é uma decisão diária de não permitir que a dor tenha a última palavra. E quando escolhemos esse caminho, descobrimos algo profundo. O perdão que Deus nos pede nunca é para nos destruir, mas sempre para nos curar.